Nesse vídeo a gente inicia a série de vídeos do curso de JavaScript e eu demorei para lançar porque eu fiquei pensando bem em como criar esse curso, o que que eu vou ensinar, qual que vai ser o plano de ensino desse curso. Eu dei 2 aulas introdutórias já, explicando ali a base de como que você programa com IA, o que que você precisa saber de JavaScript, né, como é que ele surgiu e tudo mais. Mas agora vai começar as aulas práticas, a teoria, e eu estava pensando bastante como que eu ia organizar essas aulas. E aí eu tive uma ideia que é o seguinte: todos os cursos que eu tenho aqui no meu canal, eles são práticos. Eu acredito muito na metodologia do Learn by Doing, de aprender pela prática. Eu aprendi assim e eu recomendo muito que você aprenda assim, porque vai fazer muita diferença. E aí que eu pensei é o seguinte: eu quero ensinar JavaScript em 30 projetos. Se você assistir ali um por dia, você vai aprender em 30 dias. Quer dizer que eu vou aprender tudo do JavaScript enfim, vou virar um gênio e os caramba? Não é assim, cara. E eu gravei um vídeo sobre isso, inclusive. É esse vídeo daqui, ó, como não aprender a programar. Eu recomendo muito que você assista esse e esse outro aqui, ó, como aprender a programar mais rápido usando IA sem se prejudicar. Esses dois vídeos, eles conversam bastante e conversam com o início desse curso aqui, porque vai te dar ali, vai ser um guia para você entender o que fazer e o que não fazer, como aprender a programar e quais são as armadilhas comuns para quem está aprendendo aí a programar e como não cair nelas. Beleza? Aí o que acontece? JavaScript, cara, é uma linguagem gigante, tem trocentas coisas que você pode aprender. E qualquer linguagem em si. E tem muita gente que cai no famoso FOMO, que é o Fear of Missing Out. Eu não vou falar tudo que eu falei naquele vídeo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você está preocupado aí se esse curso aqui vai te ensinar tudo que você precisa para JavaScript, sim, vai te ensinar, mas ele não vai te ensinar tudo de JavaScript. Você também aceite, você nunca vai saber tudo de JavaScript e tudo de qualquer coisa, cara. Então presta atenção, deixa eu só explicitar isso aqui de algum jeito que você possa entender. Imagina que você demore aqui. eh, Imagino que de algum jeito, vamos pensar em limites aqui, de algum jeito você conseguiu limite aqui do zero até tudo. O tudo aqui de JavaScript. Tudo que existe na internet de JavaScript. Você de algum jeito conseguiu estudar tudo que existe para estudar de JavaScript. Ainda assim, você gastou seu tempo apenas. Você não sabe tudo de JavaScript. Você só estudou, você entendeu. Estudo, ele é uma fase do aprendizado. O aprendizado está aqui, ó, aprender. É quando você fixa aquele trem no seu cérebro, entendeu? O estudo serve para entender. Estudo. E a prática, que é o que realmente vai fixar o que você estudou. Entendeu? Eles estão conectados aqui e a prática, sim, os projetinhos que você for criando, que vão dar sentido para o seu cérebro gravar essas informações aqui. Porque se você só tacar essas informações para cá, você só pegar toda a informação do JavaScript e tacar para o seu cérebro, quando você for dormir, ele vai fazer assim, ó, vai jogar para fora, porque você nunca mais usou. Então, o que vai acontecer, se você está aí ainda pensando em procurando a melhor fonte para estudar JavaScript, onde que tem mais coisa, então tá pulando de curso em curso, vendo um curso atrás do outro para consumir o máximo de informação de JavaScript, para, pausa, respira e entende o seguinte: você nunca vai aprender tudo, mesmo que você fique lá 10 anos da sua vida, 10 anos aqui, ó, vendo tudo que existe de JavaScript, quando você chegar aqui na linha final, você já esqueceu isso, você já esqueceu maior parte. Se você não aplicar, você vai esquecer a maior parte daqui, porque você só vai aprender depois de praticar, beleza? Então a ideia desse curso, ela é muito interessante. Eu demorei para criar, mas eu acho que modéstia totalmente à parte, vai ficar um curso brabo, vai ficar um dos melhores cursos que você vai ver aqui de JavaScript, porque a ideia ela é não só te preparar, te ensinar aqui JavaScript, tudo que você precisa saber, mas também te preparar para a próxima fase, que vai ser React, TypeScript, Node.js, enfim, tudo que eu vou te mostrar aqui é com a intenção de te preparar para tudo que você precisa saber para poder aprender essas próximas partes, beleza? Então é um curso completaço, você vai criar 30 projetos práticos que vão ter, você já vai ter 30 projetos ali no seu portfólio, beleza? E
criando esses 30 projetos, eu vou te ensinar toda aquela base teórica como se a gente estivesse vendo um curso comum, que é desde aprender a fazer console log, como é que conecta o JavaScript, não sei o que, tal, até as coisas mais avançadas do JavaScript. Tudo isso a gente vai aprender não de forma solta, que é o famoso chama Just in Case. Tipo assim, o que a faculdade faz, né? Você vai aprender isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí você pergunta, professora, para que você vai aprender isso? Ela te fala, lá na frente você vai entender. Não, a gente não vai aprender nessa metodologia, a gente vai aprender no just in time, ou seja, sob demanda. Quando a gente precisa daquela informação, realmente a gente vai aprender a fazer aquela informação. Então a gente vai criar ali um botãozinho para mudar a cor de fundo. A gente, quando precisar criar esse botão, a gente vai ver, tá, beleza, mas como é que eu mudo a cor de fundo? Aí eu te explico como o que você tem aqui do JavaScript que vai te ajudar a mudar a cor do fundo da página. Deu para entender? É isso. Vamos então criar aqui vamos fazer essa primeira aula aí. Qual o nosso primeiro projetinho prático? Que é a aula que não é 1, é a aula 0. Então, o que é a zerésima aula, né? O que acontece? Porque zero, né? Na programação a gente tem esse costume de começar pelo zero. Índices, no geral, a gente não começa contando um, dois, três. Enfim, mas é porque essa aula zero também vai ser mais de configurações iniciais. Então, primeiro a gente tem que configurar um ambiente aqui. O que significa isso? A gente precisa ter onde que a gente vai programar. Você pode programar no bloco de notas? Pode. Eu, quando era criança, quando eu comecei a programar, eu programava no Notepad++. Mas hoje em dia, cara, a gente tem trocentas ferramentas para ajudar a gente. E você usando essas ferramentas do jeito certo, elas vão te ajudar, não vão virar muletas, não vão te atrapalhar o aprendizado, elas vão ser só ferramentas ainda, beleza? E aí, então, o primeiro passo que eu recomendo para você é ver o último vídeo que eu postei antes desse daqui, que é esse daqui, ó. Que é a melhor IA gratuita para programar, o Combo Gemini mais Windsurf. Aqui eu te ensino a baixar o Windsurf e instalar ele, que é a ferramenta que a gente vai usar durante esse curso, beleza? Baixou o Windsurf, instalou ele, você vai abrir ele aqui, ó. Só chegar aqui e abrir. Quando você abre o Windsurf, você tem essa tela aqui. Aqui vão ter as últimas abas, pastas que você abriu. E aqui ele já abre com a IA dele ativada. E o interessante, o porquê que a gente está usando o Windsurf, se você não quer ver aquele vídeo, você já tem o Windsurf baixado aí, é porque eles liberaram um modelo gratuito ilimitado deles. Eles criaram o próprio modelo deles, que é esse ACWE OneLite. E pronto, cara, você tem uma IA gratuita para programar, para te ajudar aqui no processo. E também tem um autocomplete ilimitado gratuito também. Então isso aqui é a melhor opção gratuita para poder programar hoje. Opções pagas, tem outras, que eu gosto muito do Cursor, mas como gratuita, essa aqui dá de lavada, beleza? Então, ó, posso fechar isso aqui e vou te mostrar como é que funciona essa interface aqui básica. Aqui você tem o menu lateral, você pode apertar Ctrl B que ele abre, ó, e você tem ali a IA que está aqui, ó, Cascade, né, que eles chamam de Cascade, que é a IA da Windsurf. Nesse menu lateral você tem várias ferramentas, mas primeiro de tudo a gente vai usar a ferramenta que é o Explorer para poder procurar os arquivos e também extensions, para a gente baixar a primeira extensão que você precisa baixar aqui. O que são extensões? São como programinhas que você vai baixar aqui para poder te ajudar com algumas coisas específicas. É o seguinte, deixa eu desinstalar ela, ó. Tem aqui desinstalar só para você entender o para que a gente precisa dessa extensão já aplicando o método que eu falei de vocês lá do Just in Time, né? Vamos aprender sobre demanda das coisas. Primeiro de tudo, vamos criar a pasta do nosso projeto. Você clica aqui em Open Folder, ó. Você vai estar aqui assim, você clica em Open Folder ou então aqui em File e Open Folder. Aí eu criei aqui, ó, na pasta documentos, essa pastinha chamada JavaScript em 30 projetos. E eu criei essa outra pastinha dentro aqui, chamada 00 configurando. Vai ser a nossa primeira pasta. Vou botar esse índicezinho aqui, ó, 00, para poder manter as pastas em ordem, né? Aí seleciona a pasta, vai abrir a pasta aqui. Beleza. Aqui eu já adicionei um arquivo, que era um index, mas eu vou apagar aqui para mostrar para você. Então, beleza. Abriu a pasta aqui. Quando você abre o menu lateral, aqui é onde vão ter os arquivos dessa pasta, tá vendo? Você tem outras coisinhas aqui, mas a gente não vai ficar usando isso aqui não. Então, a primeira coisa é criar um arquivo dentro dessa pasta. Você vai clicar aqui em New File, e aí eu vou digitar aqui, ó, index.html. É o arquivo padrão ali que a gente usa para programar em HTML. É o arquivo inicial, né? É o índice. Beleza, vou fechar esse Cascade aqui, a gente não precisa dele por enquanto.
E aí a primeira coisa é criar ali o boilerplate do HTML. Então a gente vai fazer isso apertando aqui, ó, Shift, vou colocar um ponto de exclamação. Quando você faz isso, ele te dá essa sugestão aqui, só você dá Enter que você já cria ali o boilerplate do HTML. Primeiro de tudo, vamos entender, já tem o curso de HTML aqui no canal. Aqui, ó, recomendo muito que você assista esse curso. Tem 10 aulas, que também são vários projetinhos que a gente fez. E tem um projetão final aqui que eu fiz, né, que pegou a maior parte do tempo. Mas basicamente nesse curso eu ensino tudo que você precisa saber nesse momento de HTML, Git e GitHub. É uma introdução completa. E as coisas que de HTML você não precisava saber, botão. Para que você vai colocar um botão que não serve de nada? Eu deixei para explicar nesse curso aqui de JavaScript, beleza? Então, o próximo passo comum que eu recomendo depois do HTML é o JavaScript, não o CSS. Mas aí, beleza, já explicando aqui também, ó, o AutoSuggest da IA tá dando aqui algumas configurações pra gente, ó. Já tá sugerindo colocar no PTBR e aqui sugerindo mudar o título. Eu vou apertar ESC por enquanto, só para explicar para vocês. Então aqui eu tenho o HTML, essa tagzinha aqui, ela significa que esse documento é HTML. Aqui eu tenho essa tagzinha para determinar a mensagem. Você vê que ele está me dando recomendação aqui, eu vou apertar Tab para aceitar. Isso é a IA que eu estou falando para vocês para ajudar, não para ser algo que vai substituir você, mas é uma ferramenta para facilitar as coisas. Aqui a gente tem então o grupo head, ó, tá vendo? O grupo de tags aqui dentro da head, que são coisas não visíveis, né? Quer dizer, vamos pensar assim, né? Aqui no head a gente vai ter as configurações da página. Então, nessas configurações, a gente vai ter aqui a meta, que é essa tagzinha aqui para configurar os caracteres, para permitir a gente colocar traço, tio, acento, esses trem. Aqui a gente tem a configuração para poder deixar o conteúdo responsivo. E aqui a gente tem a configuração do título da página. O que é isso? É o título que a gente vai ver ali do arquivo. Fica lá em cima, sabe? Na abazinha. Aqui, por padrão, ele vem como document. Eu mudar aqui, eu vou colocar aqui, ó, configurando o ambiente. Configurando o ambiente. Beleza. E salvar aqui. O que vai acontecer? Ó, primeiro de tudo, deixa eu tirar esse configurando o ambiente para mostrar para vocês o porquê que a gente vai baixar aquela extensão. Tá vendo que tem esse arquivo aqui? Como é que a gente faz para abrir ele? Você teria que ir lá no arquivo, eu vou abrir aqui, ó, clica com o botão direito e Review in File Explorer. Aí ele abre a pastinha aqui, vou clicar no arquivo aqui e vou pedir para abrir aqui com o Chrome. Beleza, ele abriu aqui para mim, ó, você tá vendo? Ele tá com o título da página Document, ele abriu aqui nesse caminho e aí tá rodando aqui a nossa página HTML totalmente vazia. Agora eu coloquei os dois assim lado a lado para a gente poder ver o porquê que a gente vai baixar aquela extensão. Ó, eu vou mudar o título Document para configurando o ambiente lá que eu tinha colocado, né? Vou dar Ctrl S aqui, salvei. Só que olha só, não mudou aqui. Como é que eu faço para mudar aqui? Eu teria que recarregar a página. Pronto, recarreguei a página, agora está aparecendo ali para mim. Então aquele live server que a gente vai baixar vai ser para isso, para na hora que a gente salvar, na hora muda o trem aqui. A gente vai conseguir ficar vendo as coisas em tempo real e isso vai ser muito melhor para a nossa experiência ali de desenvolvimento. Então, ó, primeiro de tudo, vou chegar aqui no Extensions, vou procurar ali por Live Server. Beleza, você tem esses dois. Vou baixar esse outro aqui para te mostrar que tanto faz. Ó, vou baixar aqui. Confiar. Aí, ó, demora um pouquinho mesmo para instalar. Instalou aqui. Ótimo. Aí o que vai acontecer? Aqui embaixo vai aparecer um botãozinho para a gente, ó, Go Live, tá vendo? Aí eu vou fechar aqui. Beleza. Agora vou fechar essa janela aqui, ó. Vou fechar ela de novo. E agora você clica aqui em Go Live. E aí, beleza, abriu para mim aqui a janela. Só que ele te dá esse link diferente agora. O que acontece? Seu link está na internet agora? Seu PC está exposto na internet? Não, não é assim. É só um link local, tá vendo? É um local que a gente consegue simular ali um servidorzinho para rodar o nosso arquivo. Beleza? Então tá aqui funcionando, ó, configurando o ambiente, tá o título certinho. Aí eu posso fechar essa aba aqui agora. Ok. Aqui ele fala que está rodando aqui na porta 5050, server local, ok, fechar. Pronto, é isso. Tá rodando aqui. Enquanto tiver aqui esse botãozinho aqui, você pode ter certeza que o seu server está online. E como é que eu vou saber disso aqui na prática? Eu vou mudar aqui configurando o ambiente para só configurando o ambiente. Tá? Ainda não mudou nada, tá vendo? É porque eu não salvei ainda. Se eu clicar agora em Ctrl S, olha lá.
na hora ele já ajusta pra gente. Entendeu? Ótimo. Então a gente configurou a primeira parte. E aí, o que eu planejei aqui para hoje, né? A gente vai criar um projetinho para rodar o nosso primeiro script. A gente vai configurar o HTML, a gente já fez isso, e aqui a gente vai colocar um texto nesse HTML, tá? Só para fazer ali um básico, né? Então vou botar aqui um títulozinho, vou colocar aqui, ó. Ele já dá a sugestão para a gente, configurou no ambiente. Vou dar tab e não tem importância nenhuma, vai aparecer aqui. Por quê? Não tem importância nenhuma o quê? Eu mostrar, você usar a IA para fazer esse trem aqui, cara, não tem importância nenhuma. O importante é você entender o que está acontecendo. O que é um H1? H1 é uma tag de título. Se você assistiu, eu estou dando esse curso aqui considerando que você saiba HTML, ou pelo menos o básico. Por isso que eu recomendo você ver o curso lá. Beleza? Mas eu vou continuar explicando tudo que está acontecendo aqui. Então, H1 é uma tag de título. Se eu mudar para H3, por exemplo, é um títulozinho menor. Vou dar tab aqui para aceitar. Ainda não mudou nada porque eu não salvei. Quando eu salvar, ó, vai ficar menorzinho. Tá vendo? Então, basicamente é isso. H são tags de título. Vou botar um H1 aqui, configurando o ambiente. Só que eu vou mudar aqui. Vou colocar aqui assim, ó. Meu primeiro, meu primeiro script. Beleza, é isso. Daí, aqui ele está dando para a gente ali uma sugestão de script dentro do HTML, mas a gente não vai fazer isso. Eu vou ensinar você o jeito mais profissional ali de programar com JavaScript. A gente vai separar as responsabilidades. Então aqui o HTML vai ser para os elementos em si. No outro arquivo que a gente vai criar agora, eu vou apertar aqui, ó, nesse papelzinho aqui para abrir, e vou criar um arquivo chamado script, pode ser também, .js, e vou dar Enter aqui. Ok, o nome desse arquivo não importa. Importa é você saber importar esse arquivo. Então, como é que a gente importa esse arquivo? Vou mostrar daqui a pouco, mas primeiro a gente vai também criar um arquivozinho para os estilos. Então, vou chamar aqui de ó, style, também, como está tudo minúsculo, né? Tudo no singular, vou deixar o style também, .css. Beleza, então aqui a gente tem o arquivo dos estilos, e aqui a gente pode configurar o que a gente quiser. Vamos lá. O objetivo desse curso não é te ensinar HTML, nem é te ensinar CSS. Eu vou considerar que você já sabe HTML, então tudo que já tem aqui de HTML, lembra o que eu falei no vídeo, se você assistiu o vídeo lá de como aprender a programar usando IA? Depois que você entende algo, não tem para que você ficar perdendo tempo com coisa que você já está careca de saber. Então, eu não vou ficar ensinando toda hora, fazendo toda hora H1, se ele está me ensinando aqui a fazer o H1. Do mesmo jeito, como a gente não aprendeu CSS ainda, e a gente quer já acelerar o nosso aprendizado, a gente quer focar em JavaScript, a gente vai usar IA 100% aqui para fazer nossos estilos. Você vai ver que, usando do jeito certo, você vai acabar até aprendendo algumas coisas por associação. Beleza? Então, a gente vai fazer o quê? Estou aqui no arquivo, ele está dando a sugestão aqui para apertar Ctrl L para abrir a IA, mas enfim, a gente vai fazer tudo na linha aqui, ó. Você vai apertar o seguinte comando, você vai apertar Alt Shift A. Ele vai abrir um bloco de comentário aqui dentro, nada disso vai ser aplicável, você pode escrever qualquer coisa aqui que não vai ser executado, é só um comentário para a gente, para o programador. Só que agora também vai ser um comentário para a IA, para ela entender o que a gente quer. Então eu vou falar assim, ó, eu vou mudar a cor do fundo para, deixa eu ver, azul claro. Não, botar aqui, sei lá, cinza claro. Cinza claro. Ok, é isso. Você vê que nada aconteceu ainda, só que quando eu pular a linha aqui e esperar um cadinho, ele já vai dar a sugestão aqui pra gente. Então, ó, ele está selecionando o body, que é o corpo aqui do HTML, e está mudando o background color, que é uma propriedade ali que o CSS oferece pra gente, para selecionar a cor de fundo do body, e mudando aqui para essa cor. E você vê que a própria ideia é dar essa ferramenta pra gente aqui, ó. É um tooltipzinho que a gente pode poder selecionar, um color picker, né? A gente pode selecionar a cor que a gente quer aqui, ó. Tá vendo? Se eu clico aqui, ele muda até o tipo do código da cor, tá vendo? Eu posso selecionar HSL, que a gente seleciona ali a cor em si, a transparência, nem lembro. Eu já esqueci HSL, mas aí são três propriedades, ó. Eu botei esse verde aqui. Eu mudo aqui para 7 só, você vê que agora, peraí, se eu mudo aqui para 7, você vê que agora é outra coisa. Se eu mudo aqui para 8, você vê que mudou para outra coisa, ficou mais escuro. Se eu mudar para 80, vai ficar mais claro.
É isso mesmo. Enfim, HSL é um estilo, enfim. Mas vamos no clássico aqui, que é esse hashtagzinho que é o X, né? Hex. Ok, eu vou selecionar aqui um azul clarinho aqui. Eu quero essa cor aqui de fundo. Ótimo. Tá aí. Mudou a cor de fundo? Não. Se eu clicar salvar, então vai mudar, né? Não, olha só, eu vou salvar. Não mudou nada ainda. Por quê? Porque eu preciso conectar esses dois arquivos. Como é que eu conecto esses dois arquivos? Eu venho aqui no HTML, lá no head, tá vendo? Lembra que eu falei que é onde não é visível? Não é isso exatamente, são separações. A gente separa esses dois aqui para a gente poder deixar o que é visível só aqui. Mas aqui o head, o objetivo dele é onde a gente quer carregar as primeiras coisas. Por que que acontece? Quando a gente vai baixar a página ela vem ali em bloquinhos. Então a gente quer que as primeiras coisas que sejam carregadas seja ali o, o jeito que a gente vai processar o texto, o jeito que a gente vai processar ali a responsabilidade, o jeito que a gente vai chamar essa página e também o estilo. Então a gente quer carregar o estilo primeiro. Mas eu posso, por exemplo, colocar aqui eu tô falando aqui, eu tô falando com tanta certeza, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Eu posso colocar aqui um H1 aqui que vai aparecer ali também. É aí, ó, tá vendo? É um H1 também. Então muita gente acha aqui como se fosse um lugar sagrado que nunca aparece nem nada. Não, isso aqui é só um jeito de separar as responsabilidades do que a gente quer exibir, mais o que a gente quer configurar antes de exibir. Beleza? Então vou salvar aqui. Isso aí eu acho que você não sabia, hein? Então vamos lá. Então, o AutoSuggest da IA já está dando aqui a sugestão de importar ali esse arquivo. Então, eu vou dar o tab aqui para aceitar. Ele já está mostrando aqui para mim, ó. Ele vai linkar um arquivo do tipo ali, que vai ser um gabarito de estilo, né? Que vai estar nesse lugar aqui, ó. Vai estar no style.css. Por que que não está botando nem tracinho nem nada? Porque não tem nenhuma pasta. Se eu quiser, se esse arquivo tivesse dentro de outra pasta, a gente vê mais pra frente. A gente teria que definir de outro jeito. Mas ele já achou o arquivo para mim, já linkou aqui e ótimo. Por que que não está funcionando ainda? Porque eu não salvei, ó. Quando eu salvar, você vai ver que vai mudar a cor aqui, ó. Salvei, mudou na hora. Show de bola? E agora, ó, mesmo esquema. Agora, se eu quiser mudar a cor de fundo, eu posso chegar aqui, mudar aqui, ó. Beleza. Agora não vai funcionar ainda, tem que salvar, né? Vou clicar em Ctrl S. Pronto. Mudou. Ótimo. Vou botar um cinza clarinho aqui que eu falei que eu queria. É isso. Salvar. E pronto. E também eu quero mudar a cor da fonte. Eu quero que a fonte ela seja Arial e eu quero que ela seja branca. Então eu vou chegar aqui, vou abrir um bloquinho de comentário, vou falar assim, ó, fonte Arial, fonte dos H1, eu quero Arial e branca. Beleza. Nada aconteceu ainda, salvei porque é só um comentário. Mas se eu espero um cadinho, o autocomplete já mostra aqui pra gente, ó, font family Arial. Se não tiver Arial, ele renderiza usando esse Helvetica aqui, se não tiver, renderiza usando essa aqui. Color, que ele definiu aqui da fonte, white. Então, se eu dou Ctrl S, você vê que pronto. Foi para Arial, color white. Show de bola? Eu acho que está ficando fácil de entender agora, né? Vou colocar aqui a cor, vou mudar aqui para esse roxo aqui, só de rolê, ó. Pronto, roxo, tá vendo? Se eu quero mudar a fonte, então, você já tá lembra que eu falei que por associação você vai entendendo as coisas? Aqui a gente está selecionando o H1, ou seja, toda tag H1 a gente está selecionando aqui. Se eu mudar de H1 para H2, ó, aqui no HTML, você vai ver que vai deixar de ter esse estilo. Eu vou salvar aqui e pronto, voltou o estilo padrão. Porque lá no CSS a gente está selecionando o H1. Mas lembra que é CSS, é estilo por cascata, não sei como é que traduz isso direito, a gente consegue aplicar esse estilo em montes. Então, se eu botar aqui H1 e H2, se eu não me engano, vai funcionar também para H2 agora. Tá vendo? Ok, então a gente vai aprendendo várias coisas. Olha como é que na prática você continua aprendendo, só que fica tudo muito mais natural. Você vai aprendendo realmente sob demanda. Enquanto você realmente está precisando daquilo, as coisas se conectam de forma muito mais fácil. Então, demorei para planejar esse curso, mas acho que vai ser bem maneiro de gravar e vai ser para vocês também bem maneiro de assistir. Tá. Vai falando aí, comenta aí o que que você acha, tudo mais. Inclusive, vou aproveitar para chamar vocês aqui para o meu grupo do WhatsApp lá, ó. Lá você vai poder trocar ideia comigo, trocar ideia com outras pessoas que estão aprendendo a programar, ou que então já programam, que já trabalham com programador. Enfim, é uma comunidade para todo mundo. Vai ser bem maneiro te receber lá. Só escanear o código, então vou deixar o link na descrição também. E é gratuito, só chegar lá, beleza? Vamos continuar aqui.
Então aqui a gente tem a fonte, já te expliquei ali por que que é cascata e tudo mais. Aqui agora a gente pode mudar aqui, ó. Isso aqui são. Putz, esqueci o termo técnico disso aqui, mas se isso aqui falhar, tem esse outro, entendeu? Então se eu tirar aqui o Helvética, tá? Ctrl S aqui, pera aí, falhou aí. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lembra que eu falei sobre usar a IA de tutor? Eu fiquei em dúvida aqui porque falhou, mas é porque o meu PC não deve ter essa fonte, eu não sei. Mas é isso mesmo. Então são a stack de fontes aqui, né? É Arial, se não tiver ali vai pro Helvética, se não tiver vai para Sans Serif. Entendeu? Então basicamente é isso. E o termo técnico que eu estava tentando lembrar é isso aqui, ó, fallback. Você vai escutar muito isso aqui. Tá, então a IA tá dando essas sugestões aqui pra gente. Se eu clicar em Tab aqui, vamos ver o que que vai acontecer. Nada, né? Porque deve estar sem essas fontes. Mas é isso, vamos voltar aqui pro padrão. Vamos colocar aqui só pro H1. Ok, e deixa eu voltar isso aqui para ser H1. Beleza. Então a gente fez ali o checkzão. Deixa eu voltar aqui, ó. Dar o checkzão aqui no que eu queria fazer com o texto. Show de bola. Agora a gente configurou ali também o estilo. Show. Agora só falta configurar o, o, o foco aqui desse vídeo, né? Que é o JavaScript. Então a ideia que eu quero fazer é o seguinte. É bem simples. Eu quero apresentar para vocês o que que é o console, né, do navegador. E também a gente vai escrever uma mensagenzinha nesse console. Para que que é esse console? É um lugar onde nós, desenvolvedores, usamos ali para poder debugar o código, ver se está tudo certo, procurar bug, enfim, você vai usar muito esse trem, tá bom? E a gente não vai usar o JavaScript para mostrar nada na tela nessa aula, porque é uma aula realmente de configuração inicial, só para te apresentar algumas coisas. E então, hoje a gente vai usar o console log para quê? Para saber se o JavaScript está funcionando. Como é que a gente vai saber disso? A gente vai mostrar uma mensagenzinha ali. Fechou? Então bora lá. Vamos voltar aqui para coisa, abrir aqui também. Ótimo. Então a gente tem um script aqui. Como é que a gente conecta o script? Vou mostrar isso depois. E se a gente tem que conectar o script, né? Mas primeiro vamos planejar esse script. O que que a gente quer fazer aqui? A gente quer mostrar na tela uma mensagem de tô aqui, o script está ok. Como é que a gente faz isso? A gente usa um console log. Mas lembra, eu já quero te ensinar a usar IA no seu dia a dia de forma boa, que não vai te atrapalhar, aprender e tudo mais. Então, programação, como eu expliquei no último vídeo, programação é um processo. Ah, tá em outro lugar, né? Programação é um processo, aprender no geral, né? Você vai ter que. O pessoal fala aí de vibe code e tudo mais. Código é a última parte. Programação, primeiro você vai ter um problema aqui que você quer resolver. Você vai quebrar esse problema em vários pedacinhos. Isso aqui começa a programação. Aqui começa a programação, que é pegar esse problema e saber quebrar ele em partes. Lembra? A gente queria criar um script, a gente quer criar um projetinho básico. A gente primeiro tem que entender que a gente precisa do index HTML, a gente precisa do CSS ali, a gente precisa do arquivo para o JavaScript, enfim, a gente foi quebrando em partes. E depois a gente precisa configurar o HTML, precisa configurar o estilo, enfim. Isso é uma das partes de o que é programar, né? Só que em cada uma dessas partes você ainda está ali programando, que é fazer o quê? É decidir também, quebrar em várias partezinhas e decidir o que que você quer fazer, como que essa coisa vai funcionar, que são o que a gente chama ali de pseudocódigo. Então você vai definindo ali o diagrama, quais são as sequências de instruções e condicionais e tudo mais para fazer seu código funcionar. Isso aqui é aula básica de programação. Você já estudou programação antes, você já deve ter tido essa aula, mas se não, pensa ali como é que você faz café. Você não, o jeito errado de usar IA seria você falar para a IA assim, ó, faça café, entendeu? Não está programando, você só está deixando as coisas para a IA, entregando a lógica para ela. Agora, programar, se a gente fosse associar isso, seria ali pensar que a primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar uma panela. A segunda coisa é botar água nessa panela. A terceira coisa é botar essa panela no fogão. A quarta coisa é ligar o fogão. Se o gás. Aí, beleza. Aí, antes dessa quarta coisa, a gente entra num outro conceito da programação, que são os condicionais. A gente vai perguntar: o gás está ligado? O gás está ligado? Se sim, a gente só liga o fogão. Se não, a gente primeiro liga o gás, depois liga o fogão. Entendeu? Essa sequência de passos aqui, isso aqui, galera, é programar. Depois que você tem essa sequência de passos pronta,
Aí você pode usar a IA para fazer o passo final, que é codificar, que é traduzir toda essa sequência aqui que foi você que fez, isso que é importante. Você desenvolver isso aqui que é importante. Você pode fazer a parte final que, cara, é só gravar, é só decoreba, sabe? Que é sintaxe. Traduzir a lógica para sintaxe é codificar. Por isso que o pessoal fala vibe coding. Aquilo ali que está fazendo é codificando. Mas você tem que programar. Se você vibe codar, né? Você entregar a lógica para IA, também você não está fazendo porcaria nenhuma. Você só está codando ali, você não está fazendo nada. Você está fazendo código, cuspindo código. Enfim, já estou muito repetitivo nisso, mas é algo muito importante que você entenda, ok? Então vou voltar aqui, a gente vai programar um scriptzinho. O que que significa isso? Eu acho que já deu para entender. É eu pensar na lógica. O que que eu quero fazer aqui? Eu vou definir o que que vai acontecer. No caso, eu vou colocar um bloco de comentário aqui e eu vou mostrar um alertazinho. Não vou mostrar alerta agora não. Vou mostrar uma mensagem escondida, que é uma mensagem no console e vai estar escrito o quê? Vai estar escrito JavaScript. Vou botar assim, ó, meu primeiro script. Beleza. Aí, ok. Se eu clico em salvar aqui, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada ainda. Só que você vê que a IA já está sugerindo aqui pra gente uma coisinha aqui, um código aqui. O que que é isso? Console.log. Abre parênteses, abre aspas, meu primeiro script, fecha aspas, papá. Vou clicar aqui em salvar. E aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada ainda. Por quê? Você já deve estar esperando aí o porquê. Porque não está conectado ali com o HTML. Então a gente tem que ter algum jeito aqui de conectar nosso script aqui no HTML. Tá, mas antes da gente continuar aqui, vamos só dar uma entender essa sintaxe. O que que é console? O que que tem ponto .log aqui? O que que é isso? O console, ele é um objeto global que o navegador fornece ali para o JavaScript. Quando a gente estiver rodando ali um aplicativozinho em Next.js, esse console vai ser também uma telinha que o Node, né, vai fornecer ali para o JavaScript. Então, no nosso caso, o console aqui vai ser o console do navegador, entendeu? Quando a gente for aprender ali sobre programação orientada a objetos, a gente vai ver que objetos, como o console, eles têm vários métodos. Então a gente tem aqui, por exemplo, imagina um objeto ali, cão. Vamos pensar nisso, cão. Aí o cão teria um método latir, teria o método andar, entendeu? São funções ali que aquele objeto ali tem. Não estou objetificando o cão, pelo amor de Deus, deu para entender, né? Então aqui o console é um objeto do navegador e tem o método log, ou seja, a gente consegue imprimir coisas na tela. E aí, lembra que tinha um outro que era um alert que ele tinha sugerido antes para a gente? O console ele não aparece para a pessoa aqui que está usando, para o usuário comum. Ele é para especificamente para a gente ali, programadores, que fica escondido e não atrapalha a interface. A gente consegue continuar testando o projeto, mesmo já rodando ali para outras pessoas, a gente consegue continuar testando para a gente. Então, só para fechar, né, o JavaScript ele vai rodar no navegador. Isso aqui pode ser uma pergunta de entrevista, sei lá. O JavaScript roda no navegador. O console.log não é uma função do JavaScript, lá do ECMAScript, sabe? Da linguagem em si. Ele é um objeto que o navegador fornece para o JavaScript no ambiente em que ele está rodando. Então, ele está rodando aqui, ele vai ser importado aqui. Na hora que ele é importado, ele já recebe alguns objetos ali para ele poder trabalhar, entendeu? A gente mesmo pode criar no nosso código objetos e tudo mais, mas o script ele sempre vai receber por padrão alguns ali. Mas já entendeu, né? Não é da linguagem em si. Então aqui só para fechar essa curiosidade, a gente tem já introduzindo um conceito mais avançado, a gente tem um negócio que é API, né? Que são pontes ali que conectam dois sistemas. Então a gente tem aqui o primeiro sistema que é o navegador, sabe? E aí o navegador ele fornece um negócio chamado Web API. Ou seja, ele fornece ali uma pontezinha para a gente se conectar com coisas que ele tem. Que coisas que esse navegador tem? A gente tem ali a tela, né, que ele exibe. A gente tem ali o console, que é uma abinha escondida que ele vai exibir coisas ali. E essa Web API, ela fornece nessa pontezinha aqui para a gente o console ali, que é o objeto, para a gente poder conversar com essa parte aqui do navegador. Que é essa aqui, ó. Quando você aperta F12, aparece. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou apertar F12 aqui, ó. Tá vendo? Aparece aqui pra gente essa ferramenta aqui do navegador e a Web API permite o nosso código se comunicar com essas coisinhas do navegador.
Então, se isso cair em uma entrevista aí para você, é algo que muita pouca gente sabe, mas é um trem que demonstra ali que você entende dos fundamentos ali do JavaScript. Beleza, então vamos continuar. Então, ó, eu tô enchendo esses trem aqui pra, pô, a aula ficar completa mesmo, porque a gente vai aprender 100% na prática ali. Então, pô, eu vou poder ter oportunidade de explicar coisas avançadas daqui, porque vai ficar natural, cara. Vai ser bem maneiro essa ideia. Então, console log geralmente é o primeiro scriptzinho que você roda, só que você vê que não tá aparecendo nada na tela ainda. Se eu apertar F12, então vai aparecer? Não, aqui não é onde a gente vê, vai ser nessa ferramenta aqui que o navegador forneceu para a gente, que é o console. Então, beleza, o navegador, pelo Web API, forneceu para a gente a ponte para esse código se conectar com esse daqui. Mas esse código está conectado com aqui ainda? Não, porque o que está se conectando com o navegador no momento é o index HTML. E a gente não conectou esse código ao index. Então, primeiro a gente conecta o script ao index e o index está se conectando ao navegador, beleza? E essa relação vai e vem. Agora lembra, esse head aqui, ele não é que está escondido, são tagzinhas que não exibem nada, mas serve para separar as responsabilidades. Então aqui são as configurações padrão, aqui vai ter as coisas que a gente vai configurar antes do conteúdo ser exibido, coisas que a gente quer configurar antes de ser exibido, então não quero que exiba o título antes do estilo, entendeu? E aí, por padrão, você vê que ele já está sugerindo aqui para a gente. Por padrão, a gente importa o script no final. É a última coisa que a gente quer que seja carregada. Porque imagina que o script é mega longo. A página ia ficar carregando vazia, porque não ia mostrar nada se a gente colocasse o script aqui em cima. A página ia ficar carregando vazia até que todo o script carregasse, todo o arquivo carregasse. Aí sim ia começar o conteúdo. Não, no nosso caso a gente quer mostrar o conteúdo todo antes, no final deixar esse conteúdo interativo. Então eu vou colocar aqui, ó, vou aceitar a sugestão que ele me deu aqui. Ele colocou aqui, ó, embaixo do body, antes do HTML. Então colocou script, src, script, papapá. O que isso acontece? Ele está botando uma tag de script e falando que a fonte desse script está aqui no script.js. Se eu clicar agora em salvar aqui, ó, vou salvar primeiro esse meu arquivo do script. Se eu clicar agora em salvar aqui, você vê que apareceu para a gente. Ou deu certo, tá vendo? O script se conectou com o HTML e o HTML se conectou com o navegador e agora a gente pode usar a Web API para criar scriptzinhos aqui. Acabou? Não, vamos aprender mais algumas coisas aqui. Como é a primeira aula, pô, vamos usar essa oportunidade para ver coisas sobre o console log que muita pouca gente vê, que são o console log, ele não tem esse objeto console, ele não tem só log, ele tem várias coisas, ó. Deixa eu escrever aqui, ó, console. Aí você vê que o navegador ele te dá algumas sugestões ali. Eu vou digitar ponta aqui, aí ele vai mostrar para a gente todos os métodos aqui que ele tem. Então são vários métodozinhos, vou mostrar para vocês alguns interessantes. Então o outro método que o console log tem é o console error. E a gente consegue dar uma mensagenzinha de erro personalizada aqui. Então, deixa eu só apresentar um pouco sobre a sintaxe também. Você já entendeu aqui que o ponto serve para puxar uma função desse console aqui, né? Esse parênteses, ele é uma sintaxe padrão de função. Então, a gente tem uma função aqui, somar. Eu quero somar algo, né? A gente teria aqui, ó, somar, abre... Oh, meu Deus, ele coisou aqui. Soma, eu vou botar aqui, quero fazer isso aqui, ó. Soma igual a 1 mais 1. Eu estou somando dois números, entendeu? Se eu quero fazer uma função que faça isso sozinho, para eu não precisar escrever o mais um, eu posso criar uma função que faz soma, caceta, e está aceitando a sugestão toda hora. Soma 1,1. O que acontece? Eu estou passando para essa função soma um número 1 e outro número 1. Então, dentro do parênteses vão ser as coisas que a função vai receber. No caso aqui, eu estou passando dois números aqui para ela, entendeu? Depois, lá na frente, a gente vai aprender mais sobre função. Mas, basicamente, o error é uma função, porque tem esse parênteses aqui, e eu estou passando para essa função isso daqui, eu estou passando esse texto aqui. O porquê dessa aspas é porque, para todo texto, a gente tem que envolver ele por uma aspas, senão vai ser considerado ali coisa só. Cada caracterezinho vai ser considerado uma coisa sozinha, tá vendo? Ele tá dando erro ali, ele está considerando cada coisa, cada letrinha, cada palavra como algo único. Letra não, né? Cada palavra ali. Enfim, então para isso que a gente envolve tudo que a gente quer considerar que o código considere como apenas texto, não tente interpretar por aspas.
E aí, no final aqui, a gente tem o ponto e vírgula, que é para fechar essa partezinha, para falar, beleza, acabou essa parte aqui. Ok. Aí a gente tem ali meu primeiro script. Vou falar aqui, ó, simulando um erro. Quando acontece um erro no seu programa, ele dá uma mensagem vermelhinha aqui, só que a gente consegue simular isso com esse comando aqui. Deixa eu clicar em Ctrl S. Pronto, ó, meu primeiro script e a gente tem aqui, ó, simulando um erro. Beleza? A gente também tem mensagens que não são críticas, igual os erros, mas são avisos. Então, se a gente quer um aviso, a gente pode usar ali, ó, o warning. Ele já até sugeriu aqui para mim, ó. Então, simulando um aviso, vou dar Ctrl S aqui. Ele simulou o avisozinho, tá vendo? É um ponto de atenção. E por fim ali a gente tem o info. Ele já tinha até dado o spoiler ali pra gente. Vou clicar aqui em Ctrl S, que você vê que você nem sente uma diferençazinha, tá vendo? E aí o que acontece? Nesse ambiente aqui, né, lembra, é um objeto do navegador. No ambiente do navegador, essa info, ela é igual, é praticamente igual ao console log, né? É só mais uma questão de semântica aqui no código. Quando a gente quer informar que vai um pouquinho além de um log só, de um teste e tudo mais. É uma informação que eu quero passar no console. Enfim, e para não fugir da ideia do projeto, a gente não está precisando de mais nada disso, já está ótimo. A gente fechou a nossa ideia aqui, que era fazer nosso primeiro script. Não vou ficar te mostrando nos outros métodos ali do console, tem vários outros métodos, tem table, tem vários trem aqui. Você pode pedir ele para te mostrar, ó, vou pedir um exemplo aqui, ó, uma table, console table. Só por curiosidade aqui, ó, console table, aí ele vai mostrar aqui, ó, dá um Ctrl S, tá vendo? Tem uma tabelazinha, mas é só por curiosidade mesmo. O navegador, ele tem ali, ó, a telinha dele, né? Só que o tempo de abrir essa telinha aqui, ela é muito rápida. Lembra? Quando eu aperto F12 aqui, ó, é muito rápida. Só que tá vendo que quando eu apertei F12, tá carregando esse trem aqui, ó. Tá carregando isso, ó. Isso aqui demora um tempinho para carregar. Tá vendo? Só que olha lá, quando eu venho aqui no código, vou tirar aqui, ó, tudo do código por enquanto. Vou apertar F12 aqui. Demorou um tempinho para mostrar tudo, ó. Não é 100% instantâneo, demora um tempinho, alguns milésimos de segundos, tá vendo? Só que olha só, quando eu exibo aqueles consoles normais, eles também exibem ali em milésimos de segundos, ó, na hora. O navegador ele demora um tempo para abrir, então essas mensagens, tem meu programa aqui, tem meu código aqui em JavaScript, tem meu código aqui em HTML. Esse código é enviado aqui para o HTML e esse HTML é conectado diretamente ali pelo Web API. Aí o que acontece? Essas mensagens que eu estou mandando aqui, elas são enviadas pelo meu HTML, só que na hora que ele bate aqui, lembra, é rapidão. Se o console já está aberto, ele exibe na hora. Só que na hora que ele bate aqui, ele exibe, só que o console ainda não terminou de carregar a interface do console. Então, na hora que a gente abre o F12, a gente recarregou a página e abriu, ele vai demorar ele vai se eu recarreguei a página do zero, né? Se eu comecei a página do zero, ele vai carregar o conteúdo, igual carregou, certo? Só que a gente vai apertar F12 para exibir, e aí, o que a gente esperava era antes ver aqueles consoles logs iniciais. Agora o que eu quero mostrar para vocês é, o console log, ele é executado mesmo que a gente não tenha aberto ele, tá bom? Então aqui, ó, vou salvar esse script e vou abrir o site lá, ó. Ele já executou, o console log já está executado, já enviou essas mensagens aqui. Então isso aqui é algo que eu acho que muito iniciante não tem isso na cabeça. Pô, muito maneiro ter surgido esse tanto de trem aqui nessa primeira aula, porque a gente vai poder ver tudo isso aqui na prática, ó. Então ele já executou. Então o que você pode esperar quando a gente apertar F12 aqui? A gente vai ver já as mensagens aqui, tá vendo? Elas não são exibidas, isso aqui não está falando assim, ó, quando eu abrir o F12 exiba isso. Não, ele vai exibir isso aqui na hora que carregar a página, sacou? Tá aqui. Enfim, galera, só para fechar a aula agora, a gente vai ver outra coisa, que é um aviso que você consegue fazer aqui do código, só que esse aviso ele é visível, que é o console, que é o alert. Então você vai botar aqui um alert, tá vendo? E é uma funçãozinha que vai fazer aqui, ó, você vai escrever o que você quer, né? Dentro aqui dessa função, que é a mensagem que a gente vai dar, que é o fim do loop. No caso, eu quero botar aqui, ó, console log mensagem escondida, mensagem escondida, e aqui vai ter mensagem visível. Ótimo, vou clicar aqui em salvar. Quando eu abrir a página, olha só o que vai acontecer.
A gente tem ali o alert, que é uma mensagem visível. Provavelmente, com certeza, se você já usa a internet há mais de um ano, você já viu um alert aí na vida. Vou clicar aqui em OK. E quando eu abrir o console log, você vai ver que tem a mensagem escondida. Tá vendo? Então, esses são os conceitos importantes saber. O script, ele roda, mesmo que você não abra aqui o console. Tá vendo? O script, ele tem que ser conectado ao HTML. E esse HTML, quando a gente abre ele recebe ali a possibilidade de usar as APIs ali do navegador, e essa API permite o nosso scriptzinho fazer coisas aqui no navegador. Beleza? E aí depois, na próxima aula, a gente vai aprender sobre mais uma coisa dessa API, que é o Documents, o DOM, a gente poder pegar esse elemento aqui, essas trem que estão escritas aqui e modificar eles pelo nosso script. Beleza? Então a gente vai usar ali o Documents. A gente vai pegar esse objetozinho que a Web API fornece pra gente e fazer os Paranauê ali. Ok, eu acho que é isso, tá completo, tá uma aula muito maneira, cara. Bem legal, a gente viu várias coisas que, assim, se a gente fosse ver na teoria ia ser um saco, mas apareceu vários BO aqui, eu mostrei pra você a importância de o que que eu falei naquela aula sobre usar a IA ali pra te ajudar. A gente usou ali a IA pra entender um bug que, porra, se eu ficasse procurando o porquê daquilo, ficar olhando pro teto pensando, não, pô, eu vou lá e explico o erro e pergunto. Entendeu? E outra, ninguém sabe de tudo. Então, o que eu falei naquela aula lá, falei 1000 vezes isso naquele vídeo lá, recomendo muito você assistir aquele vídeo. Deixa eu ver aqui. Esse vídeo daqui, ó. Vou deixar esse vídeo e esse vídeo na descrição. Recomendo muito que vocês assistam. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Fica aí de novo o convite lá para o grupo do WhatsApp. Só escanear o código ou então clicar no link que eu vou deixar na descrição. E é isso. Valeu. Até o próximo vídeo.